Telespectadoras, caros telespectadores da Rede Previdência, Previdência hoje em 10 minutos. O seu programa da Rede Previdência é de segunda a sexta, às 18 horas, trazendo as notícias mais atuais sobre a Previdência brasileira e do mundo. Eu tô improvisando aqui um estúdio, eu estou em Budapeste e improvisei aqui uma estrutura para poder dar as notícias de hoje, já que oficialmente toda sexta-feira às 18 horas é minha tarefa atualizá-los sobre a Previdência. E hoje nós temos muita notícia, comentário sobre a morte de uma pessoa chamada Georgina de Freitas. Algumas pessoas não sabem, mas ela tem uma referência forte com a questão previdenciária. Militares e Previdência, notícias sobre Manaus Previdência em relação aos aposentados, nova reforma da Previdência, enfim, tem uma série de questões, né, que eu selecionei aqui para você e vamos começar com a morte de Georgina de Freitas. Por que é que o nome dessa pessoa que faleceu na terça-feira passada tem sido tão repercutindo, está repercutindo tanto, e por que o nome da Previdência entra em ação? Né? Eu destaco uma matéria muito interessante do site UOL. A data da matéria é de hoje, 22 de julho, às 4 da manhã. Né? A matéria fala: mas quem foi Georgina de Freitas? Do escândalo da Previdência morta no Rio nesta semana. E essa matéria fala justamente que em 1991 houve uma grande fraude, tá, contra a Previdência Social, e ela foi acusada e condenada por ter comandado esse esquema de desvio de regras, né, que ficou conhecido como o escândalo da Previdência. Né? 20 pessoas fraudavam, né, com advogados, contadores e até juízes participavam de um esquema de fraude da Previdência Social. E essa fraude, ela inicialmente se estimou em 550 milhões de reais a despesa de valores da época, mas na verdade atingiu 1,2 bi. Aliás, estou vendo aqui que ao final a AGU afirmou que foi 2 bilhões de reais, né? Bom, então, se te interessa o tema, procura aí quem foi Georgina de Freitas e coloca o UOL que você vai saber mais. Depois disso, a gente vai para o tema das novas reformas. A Gazeta do Povo, nesta semana, escreve uma matéria cujo título é Militares Rurais MEI. Velhas e novas ameaças vão exigir mais mudanças na reforma da Previdência. Olha, na minha opinião, a gente vai sempre precisar de reforma da Previdência porque as questões fundamentais dela não estão resolvidas. E porque, concretamente, esses economistas, esses banqueiros, que já estão há mais de 20 anos reformando a nossa Previdência, provaram que são incompetentes. Não dá mais para ter paciência, eu já tive muita paciência, já falei sobre isso de forma comedida durante muitos anos da minha vida, mas depois de atuar mais de 20 anos na área previdenciária, eu posso dizer que o caminho das reformas da Previdência está errado, e é por isso que sempre se fala em nova reforma. Termina uma, começa a falar de outra, e nunca vai se resolver o problema, sempre o sistema vai continuar deficitário, sempre o sistema vai continuar tirando o direito das pessoas, não é? E é preciso a gente começar a ver quem é que está ganhando com essa história. Quem é que ganha ao final com essa lenga-lenga da Previdência? Não é mais reforma, é uma lenga-lenga da Previdência. Mas a Gazeta do Povo traz uma matéria, né, no dia de hoje para abordar esse tema da reforma da Previdência. E vale a pena, né, eu recomendo sim que você leia, porque também tem o seguinte, olha, só para atiçar aqui o nosso assunto. A inteligência artificial vai acabar com muitos postos de trabalho, já está acabando e vai acabar. A robotização mais ainda. E eu pergunto, não é, como vai se sustentar a previdência do futuro?
não é? Quais as medidas que podem ser adotadas para sustentar a medida da Previdência do futuro? Simplesmente aumentar a contribuição dos segurados cada vez menos, reduzir os direitos, as possibilidades de benefício, vai resolver o sistema, já que a tendência é que o maior número de pessoas saia do sistema, né, seja excluído do sistema, né? O tema precisa ser debatido e nós da Rede Previdência vamos trazer isso para a discussão. Próximo tema: militares pedem ao PT manutenção da reforma da Previdência e verbas se Lula for eleito. A fonte é o Valor Econômico, é o jornal Valor Econômico, né? Muito interessante, porque enquanto todo mundo se queixa das regras da reforma da Previdência e do mal que a reforma da Previdência fez, os militares querem que mantenha as regras que eles conseguiram na última reforma, né? Isso também diz muito sobre por que a gente está sempre fazendo reforma e por que esse saco não tem fundo. Não é? Porque o trabalhador comum sempre está sendo escorchado, não é? Enquanto outros segmentos estão sendo beneficiados. Bom, agora vamos falar sobre Brasil e Índia. A notícia é do jornal Diplomacia Business. Brasil e Índia, a notícia de hoje também, tá? Brasil e Índia assinam acordo administrativo, ajuste administrativo do Acordo de Previdência Social. E aí ele fala da solenidade que aconteceu lá no Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, com a participação das representações desses dois países, ajustando o acordo que já existiam. Saindo de Brasília, da capital federal, indo para Manaus, a gente tem agora a notícia que o Manaus Previdência é uma entidade de previdência muito reconhecida nacionalmente pela qualidade da sua gestão e pelo profissionalismo. Eu lembro agora que eu estou até devendo um vídeo especial para vocês sobre um trabalho de um grande estudioso da Manaus Previdência, de um grande intelectual da Previdência brasileira, né? Em breve eu farei. E a Manaus Previdência abriu cursos gratuitos para aposentados e pensionistas. Essa notícia é da própria prefeitura. E para concluir, vamos para Lisboa. Na verdade, permanecemos no Brasil porque é o Correio Brasiliense que traz a notícia, né? Trouxe essa notícia essa semana, cujo título é Filas e confusões marcam atendimento da Previdência de Portugal. Pois é, né? Isso é uma coisa importante porque muitos brasileiros eles sonham viver em Portugal, né? Evidentemente que Portugal é um país mais desenvolvido que o Brasil, né? Tem um governo social-democrata muito preocupado em distribuição de renda, socialista, acho que é socialista, preocupado com a distribuição de renda. E isso faz com que muitos brasileiros busquem lá pela qualidade de serviços, mesmo que suportem uma carga de impostos muito maior. Mas é preciso ser realista, né? Então, que nos sonhos também se conheça a questão previdenciária. E eu destaco e recomendo essa matéria do Correio Brasiliense, porque ela traz muitas informações interessantes sobre a previdência naquele país, né? A previdência em Portugal. Vou repetir o título: Filas e confusões marcam atendimento da Previdência de Portugal, do jornal Correio Brasiliense. Bom, a gente fica por aqui. Eu espero que nesta semana a Rede Previdência tenha somado muito à sua vida, né? Te desejo um bom final de semana e no final de semana você já sabe, nossa programação no sábado temos o dia de estudar, né? Trazendo conteúdos que permitem a você aprofundar-se no seu conhecimento previdenciário e também no final de semana nós temos os vídeos mais assistidos. Um forte abraço e um bom final de semana.